Olá, turma! Continuando com trigonometria no círculo, vamos falar aqui sobre círculo trigonométrico, arcos notáveis e comprimento do círculo trigonométrico. Bom, então vamos começar com a definição de círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico é um círculo orientado de raio unitário, cujo centro é o ponto de encontro de um sistema formado por um par de eixos ortogonais. Então a gente vê aqui por essa figurinha, nós temos aqui um círculo com um raio unitário e o centro desse círculo, tá, é o ponto de encontro do eixo U e o eixo V, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Então, nesse círculo trigonométrico são marcados arcos, né? A gente vai representar arcos. Como é que a gente representa arcos aqui? A gente vai colocar dois pontos representando esse arco, a origem e a extremidade. A origem é um ponto fixo, tá? Todo arco que for representado no círculo trigonométrico tem que partir do ponto A. Então, ele é a origem de todo arco representado no círculo trigonométrico. Esse ponto A ele tem coordenadas 1, 0. Então, ele fica exatamente nesse ponto aqui, ó, com distância de uma unidade para a origem em cima do eixo das abscissas. Então, é o ponto 1, 0. Tá? Como temos um eixo orientado, nós temos, ele pode estar orientado no sentido anti-horário ou no sentido horário. Se você for localizar ele, orientando ele para o sentido anti-horário, é porque esse arco é um arco que tem sinal positivo. Se o arco tem sinal negativo, ele é localizado seguindo a orientação do sentido horário. Tá? Muito bem, então temos aí a representação de arcos, como a gente representa arcos no círculo trigonométrico. Nós veremos mais adiante, não nesse vídeo agora, mais tarde nós veremos que o ponto P também ele pode ser representado através de pares ordenados, né? Assim como esse ponto A aqui. Tá? Ele vai ser representado por uma abscissa e por uma ordenada. Então, essa é uma das características do círculo trigonométrico, tá? Então esse ponto aqui ele pode ser visto como um ponto no plano cartesiano, ou também pode ser visto como a extremidade de um arco que tem a associação com o ângulo central, tá? Então ao final desse vídeo aqui nós saberemos associar o ponto P ao ângulo central, tá certo? Então vamos lá. No círculo trigonométrico, nós temos uma divisão em 4 regiões. Tá? Esse círculo trigonométrico pode ser dividido em 4 regiões chamadas de quadrantes. Tá? Os eixos, então, eles dividem esse círculo trigonométrico em 4 quadrantes. Temos aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante contados no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Tá? Então, delimitando aqui o primeiro e o segundo quadrante, nós temos 0 e π sobre 2. O 2π aparece aqui porque nesse ponto daqui, ó, quando eu dou uma volta completa, eu tenho esse arco aqui de uma volta completa, ele retorna aqui, ó, e nesse ponto nós temos também o 2π. A gente vai ver daqui a pouco quais os quadrantes que são delimitados aqui pelo 2π. Então, de 0 a π sobre 2, primeiro quadrante, π sobre 2 a π, segundo quadrante, π e 3π sobre 2 aqui, o terceiro quadrante, quarto quadrante, de 3π sobre 2 a 2π, tá certo? Então, a gente toma aqui 3π sobre 2 a 2π. Então, se o ângulo está no primeiro quadrante, ele é maior que 0, menor do que π sobre 2. Se ele está no segundo quadrante, ele é maior do que π sobre 2, menor do que π. No terceiro quadrante, pessoal, né? Aqui, ó, terceiro quadrante, ele é maior do que π e menor do que 3π sobre 2. Quarto quadrante, vamos aqui, ele é maior do que 3π sobre 2 e menor do que 2π. Então, é assim que funciona a localização de ângulos aí em relação aos quadrantes. Bom, no círculo trigonométrico, na hora de você localizar um arco no círculo trigonométrico,
Se você observa que esse arco ele tem uma medida algébrica positiva, ele deve ser marcado no sentido anti-horário. Então vamos pegar aqui no círculo trigonométrico, vamos tomar um ponto P, e se eu for marcar ele no sentido horário, a origem em A, extremidade em P, tá? Então como é que vai ficar? Positivo, sentido anti-horário, então vai ser esse arco daqui em azul, como indica a figura. Se esse arco ele é definido por um número negativo, né? As medidas negativas de arcos são marcadas no sentido horário. Então, no sentido horário é quando você tem um ângulo, um arco com sinal negativo. Se o ângulo tem o sinal negativo, ele é marcado no sentido horário. Bom, no sentido horário, então, eu vou tomar a partir da origem. Se o ponto P for esse ponto que está aqui no nosso exemplo, né, que está no primeiro quadrante, ó, esse arco, na verdade, então ele começa daqui do A, tomando o sentido anti-horário. Olha como é que vai ficar. Fica esse arco vermelho aqui, tá certo? Então, esse é o arco correspondente a um ângulo, se ele for dado com sinal negativo. Então, o arco AP deve ser marcado dessa forma. Vamos ver isso aqui com valores numéricos nesses exemplos. No primeiro exemplo, a gente vê o que? Localize o ângulo de 135 graus no círculo trigonométrico. O que eu vou fazer? Tomar o círculo trigonométrico e vou marcar 135 graus. O que foi que nós vimos, né? Aqui, nessa região de divisão dos quadrantes, nessa região de fronteira dos quadrantes, aqui eu tenho 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, né? Em graus, 0, 90, 180, 270 e 360. Então, o 135 ele está no segundo quadrante, ele está entre 90 e 180 graus, exatamente aqui, pontinho aqui, na metade desse quadrante, na metade desse segundo quadrante aqui, certo? Muito bem. Então, qual vai ser o arco correspondente aqui a 135 graus? Olha o arco correspondente aqui, ó, partindo de A, origem em A, e extremidade em 135, tá vendo? Aqui marcado de vermelho, nós temos o arco 135 graus. Vamos marcar um ângulo de menos 3π sobre 2 radianos no círculo trigonométrico. Menos 3π sobre 2 radianos, a gente vai tomar aqui um arco, ele é no sentido negativo. O sentido negativo é o sentido horário, tá? Então, partindo do ponto A, vou marcar um arco aqui. Onde é que está esse arco? Bom, se ele está no sentido negativo, eu vou caminhando no sentido horário da seguinte maneira. 0, no ponto A, a origem, 0, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π. Tá? Então, menos 3π sobre 2, ele está nesse pontinho aqui, entre o primeiro e o segundo quadrante. Tá? Menos 3π sobre 2. E qual é o arco correspondente? Ó, eu tenho esse arco correspondente aqui, que vem do ponto A até menos 3π sobre 2, nessa linha vermelha aqui. Certo, gente? Então, aqui, dois exemplos de localização de arcos no círculo trigonométrico. Bom, vamos ver agora a representação de ângulos no círculo trigonométrico. Vamos continuar com alguns exemplos agora aqui, mas eu vou indicar a maneira simplificada que a gente utiliza para representar arcos no círculo trigonométrico. Então, veja aqui, ó, nós temos daqui do lado esquerdo o arco que representa 60 graus, a gente já sabe, né, que como ele é positivo, a gente vai pegar de A até P no sentido anti-horário, esse aqui, tá certo? Muito bem, só que essa representação aqui, né, mais completa, indicando o arco, ela vai sendo substituída aos poucos por essa representação que está aqui do lado direito. Então, quando você olha geralmente, quando você vai observar que daqui por diante a gente vai utilizar muito esse tipo de representação. A gente vai marcar só apenas aqui a extremidade, né? No caso o ponto P, aqui o ponto extremo final. Fica subentendido que a origem é aqui, então a extremidade aqui, então fica subentendido que nós temos esse arco aqui, já que ele tem um sinal positivo, tá? Então aqui é uma notação simplificada que a gente vai adotar. Aqui também, tá certo? Ó, menos 120 graus. Menos 120 graus, nós sabemos que a gente vai tomar no sentido
horário, porque é negativo aqui, ó, 120, menos 120 graus, porque aqui tem 0, menos 90, menos 180. Então, menos 120 está entre menos 90 e menos 180. Então, ele está em algum ponto aqui, ó, ele ultrapassa aqui em 30 graus, né? Então, a gente pega mais ou menos o primeiro terço do quadrante quando a gente olha aqui nesse sentido horário, tá? Então, menos 120 graus está aí bem localizado. E aqui ao lado a representação que a gente vai adotar, certo? A gente vai colocar só o pontinho, menos 120, e vai ficar subentendido que o arco ele parte de A e alcança o menos 120 no sentido horário. E aqui aparecem outros exemplos, tá vendo? Aqui temos o primeiro, aqui voltando, né? Temos aqui 3π sobre 4, a gente vai representar, né? 3π sobre 4, na verdade, é esse arco partindo de A vindo para cá. Menos 90 graus, a gente parte aqui do A, né, da origem, e segue o sentido horário. Esse anterior a gente partiu da origem e seguiu o sentido anti-horário para chegar lá, porque aqui é negativo, o primeiro ângulo é negativo, o primeiro ângulo é positivo, perdão, e o segundo, menos 90 graus, é negativo. 11π sobre 6. Qual é o arco correspondente a 11π sobre 6? A gente parte aqui do ponto A, certo? E segue no sentido positivo, que é o anti-horário. Aqui, ó, todo esse arco é 11π sobre 6. Menos 300 graus. A gente partindo da origem, segue o sentido horário, porque é negativo aqui, ó. E aqui vem no sentido negativo.